que o torcedor quer saber hoje é como explicar essa derrota, essa goleada fora de casa para a equipe do Remo. E eu queria saber do senhor, Rogério, a situação da mudança no meio-campo do primeiro volante. Tipo, para um jogo fora de casa, se isso teve ou não o efeito de você ter um Caio que é mais para essa saída do jogo do que para o poder de marcação. Não só teve, boa noite, não só teve como até os 35 minutos. O problema, a grande diferença que aconteceu é que nós, com 0-0, a gente sabe jogar. E quando faz 1-0, a gente deixou de jogar. Esse que é o problema. O Caio jogou livre o primeiro tempo inteiro. Vitor Bueno marcava Gabriel Xavier e Caio. Caio recebeu todas as bolas, jogou. Até o momento do gol, só tínhamos nós chances de gol, correto ou não? Aí nós fazemos o gol. Quando fazemos o gol, a gente não sabe mais jogar. Aí a gente muda. Aí a gente não tem a personalidade para continuar, para chegar lá em cima no topo. Aí a gente muda radicalmente. O Remo faz 5 finalizações nos últimos 10 minutos de jogo. Tem a lesão do Ronaldo, que acho que psicologicamente até abala um pouco. Mas nós fomos um time até os 35, se eu não me engano, 36, eu não sei que minuto exato foi o gol que nós fizemos, e mudamos drasticamente. Depois ainda tivemos a chance de se recuperar com o pênalti, voltar para o jogo. Não voltou, psicologicamente, acho que o time desmoronou. Isso mostra que ainda falta preparo para ocupar a parte de cima da tabela, porque se nós estamos vencendo, estamos indo a segundo lugar, e nós mudamos drasticamente a maneira de jogar, o comportamental, e não é individual, é um comportamento coletivo. Então, a escolha pelo Caio, respondendo a tua pergunta, foi mais do que correta, porque foi ele que ditou o ritmo do jogo todo. Ele, Juba, jogando livre no meio, sempre com um dos dois com oportunidade de conduzir o jogo. Deram todas as cartas do jogo e tivemos N possibilidade de fazer gols nos primeiros 35 minutos. Quando fizemos, foi prejudicial para o time, porque o time se mostrou capaz de jogar no 0-0, incapaz de se comportar da mesma maneira quando ganha o jogo por 1-0. Rogério, boa noite. 7 rodadas nesse Campeonato Brasileiro, e eu acho que uma tônica desse time do Bahia, pelo menos em boa parte, se não todos os jogos, tem sido a constância dentro de uma mesma partida. A oscilação dentro do mesmo jogo, às vezes dentro de um mesmo tempo, às vezes um tempo bom, outro ruim, seja o primeiro ou o segundo, porque isso tem acontecido, seja a parte física, o Brasileirão começando no início. O que é que se atribui e como consertar o mais rápido possível isso? Não acho que seja a parte física, porque hoje a oscilação veio com 35 minutos do primeiro tempo, e não tem como você justificar com uma parte física. Eu acho muito mais mental do que físico. Você tem um comportamento de um time até os 35 minutos e mudar radicalmente por estar à frente do placar, não saber conviver com a oportunidade de estar à frente, eu acho que é muito mais mental do que físico. Dentro desse diapasão que você respondeu agora, Rogério, mental do que físico, podemos observar que, como você acabou de dizer, o Bahia teve N oportunidades, criou, mas, na minha opinião, um excesso de preciosismo em uma jogada que poderia ser mais simplificada, toca do lado para o cara finalizar, para quem está passando, e tem um toque a mais, um quê a mais, e isso está dentro dessa mudança de comportamento que prejudicou no todo do jogo? Não, na verdade eu não vejo como, hoje, no dia de hoje, eu não vejo como excesso de preciosismo. Eu vejo que às vezes, por exemplo, o Kiki vindo para dentro, ele é um ótimo jogador de beirada, consegue fazer coisas, roubar bolas, fazer a jogada como foi a jogada do gol, que ele deu assistência para o Everaldo. Quando ele traz para dentro, ele já não tem o mesmo poder de distribuir essa jogada, né? O próprio Eric, quando vem de trás, é um jogador que apresenta sempre muita coisa. Quando ele está no quadrado, na parte da frente, ele, além da chegada, com a parte com bola, hoje não conseguiu desenvolver tanto. Então, assim, eu vejo muito mais, até precisamos ter mais capacidade de achar esse último passe, porque as jogadas foram criadas, o domínio era total, o Remo completamente assustado, o que não é para ser diferente, porque vem numa última posição no campeonato, não estava com confiança para jogar. O Remo jogou praticamente de transição, chutão para frente, até a hora do gol. Depois começou a ganhar confiança, começou no segundo tempo, aí quando fez o segundo gol, nós não fizemos o pênalti, 1 minuto depois tomamos o terceiro gol, com erros de marcação, mas eu acho que o principal, a falha foi muito nossa coletiva. Não se pode vir aqui jogar, apresentar tão bom futebol, estar à frente, sair na frente e em seguida mudar o jogo assim. Não tem nem como eu explicar para vocês, foi o que eu falei para eles no intervalo do jogo, que eu não tinha como entender o que eles tinham feito até o momento do gol e o porquê a mudança tão drástica após gol do Remo. Aí sai um gol logo no começo do segundo tempo, a gente tem a chance de remontar através da penalidade, acho que não faz, parte mental vai se desgastando, vai perdendo confiança, lado psicológico, toma o gol, acho que, 1 minuto depois do que pede o pênalti, toma o terceiro gol.
aí não tem mais como você resgatar a partida. Rogério, boa noite. Maxi Souza, Grupo Liberal. De 3 jogos fora de casa, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia só havia sofrido um gol, que foi contra o Corinthians, mas depois venceu de virada. Depois vence por 1-0 contra Vasco e Internacional. É um pouco atípico o resultado de hoje para você e a sua equipe, até com base no que você fez ano passado. Qual foi a tua maior dificuldade para pontuar hoje aqui em Belém, diante do Remo? O problema não é ter tomado um gol fora, é ter tomado 3 gols em 6 rodadas e vir aqui hoje e tomar mais gols num único jogo do que em 6 rodadas. Para uma equipe que estava, acho eu, pelo que eu vejo, desgastada mentalmente, a equipe do Remo pressionada, né, para jogar, e tanto que quase não conseguiu jogar até os 35 minutos. Eu, para mim, classifico como um desastre para a gente o que a gente promoveu no segundo tempo. É inaceitável a gente ter um comportamento. Uma coisa é se você vem e não consegue jogar. Pô, o Remo foi melhor o tempo todo, conseguiu manter a gente, não deu chance para a gente. Não, aí você tem que fazer 35 minutos de domínio total do jogo, e depois mudar drasticamente. Isso é culpa da gente, não tem como você explicar a mudança de comportamental, a mudança mental durante o jogo, depois de fazer 35 minutos tão bom e fazer a coisa mais difícil, que é se colocar à frente do placar. Ou seja, deveria ser mais fácil jogar possa estar em vantagem. Para nós, não. Hoje, não. No dia de hoje, é triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento estando à frente do placar. Enquanto 0-0, fomos um time. Quando tivemos no 1-0, com chance de estar encostado no Palmeiras a 2 pontos, mudamos drasticamente. Isso é uma das coisas que nós temos que melhorar, ou nós não vamos estar preparados nunca para chegar a ocupar o topo da tabela.